Eu já ouvi dizer de especialistas, de economistas, de várias pessoas de dentro do mercado falar que o Bitcoin vai a zero, que o Bitcoin é especulação, que é isso, que é aquilo, que ele não tem fundamento de acordo com a economia e etc, etc. E isso eles vêm dizendo já desde 2013, 2015, 2017, 2020, 2022 e em pleno 2026 eles ainda falam isso. E o Bitcoin continua aqui mais forte do que nunca, sendo adotado pelas instituições, pelas empresas públicas e privadas e sendo adicionado cada dia dentro dos fundos, dentro dos ETFs, ou seja, vem sendo trazido cada dia mais para dentro das instituições financeiras e para dentro das empresas. E nesse vídeo eu quero te mostrar porque o maior ativo da história está sendo subestimado e está sendo incompreendido por quem deveria entender. Estamos em 2026 e cada dia mais nos noticiários, nas informações que são passadas, de acordo com os relatórios empresariais, o Bitcoin vem sendo cada dia mais sendo adotado por instituições e pelas empresas. E ainda assim, tudo isso não chega a 1% da população mundial. Mas como diversas empresas têm adotado esse ativo para suas operações de caixa, de tesouraria, isso mostra que é uma adoção que ainda está apenas no começo. A maioria das pessoas ainda olha para o Bitcoin como um ativo lá no gráfico, olhando o preço, verificando quanto vale hoje, quanto valia na semana passada. O que isso sugere claramente para quem já entendeu que isso é um erro, porque o preço na verdade é um reflexo do fluxo de compra e venda que vem sendo feito a todo instante e das ofertas de demanda da economia. Portanto, é muito fácil se equivocar quando se olha somente para o preço e esquece o protocolo. Que na realidade o que é que acontece? O Bitcoin ele é programado, ele tem escassez programada matematicamente, diferente do ouro, que também é escasso, mas a sua escassez é de acordo com as leis da natureza, podendo ser encontrado em diversas regiões e outras não, e a cada momento tem uma nova descoberta, ainda que sejam raras. No caso do Bitcoin, só existem 21 milhões de unidades. E depois dessas 21 milhões, ninguém pode mais adicionar uma a mais ou retirar, Só existe, a não ser que alguém perdeu e aí valorizou ainda mais aqueles que já detêm em autocustódia ou até mesmo dentro de uma exchange ou algo parecido. Beleza, até aí tudo bem. Mas isso é um outro caso. O que eu quero deixar claro aqui é que o Bitcoin ele já tem a sua oferta fixa de 21 milhões e nada mais. Só que as pessoas, mesmo sabendo disso, elas ainda não entendem, elas não compreendem a importância e o significado disso. E isso nenhum banco central pode mudar, nenhum governo pode instituir uma ordem para se imprimir mais, para se gerar mais. Isso é impossível dentro da lógica da sua programação. Por quê? Como ele é programado matematicamente, ele é escasso matematicamente na sua programação, não há como sofrer uma interferência externa nesse sentido.
porque essa escassez ela já é programada na sua arquitetura, quando ele já foi criado, ele já foi pensado nesse modelo de apenas 21 milhões e nada mais. Então isso é completamente diferente para a economia atual. Isso é isso que vai refletir dentro da nova economia. O dinheiro é uma ilusão. Você sabe o que você tem na sua carteira? O que representa esse papel ou o saldo na sua tela? A maioria das pessoas, eu até sempre falo quando estou conversando com alguém, cara, tira o olho da tela, tira o olho do papel. Entenda o que há por trás disso, o que aquilo representa. Porque hoje esse modelo atual de dinheiro, do jeito que está aí na economia, ele é um modelo que é impresso pelos governos e é uma promessa de pagamento. Assim como quando você vai lá no banco e faz um depósito, a partir daquele momento você já tem somente uma promessa de retorno do seu valor que você depositou ou colocou na mão de um terceiro. E isso com o Bitcoin não acontece. Essa é a diferença, é o diferencial, é o comparativo diferencial da nova economia quando a gente fala do Bitcoin em si. Porque a não ser que você mesmo permita a custódia por terceiros. Até aí, tudo bem, desde que você se certifique que esse seu custodiante, ele vai cumprir com a sua promessa, que no modelo atual, hoje, não é assim tão confiável, justamente pelos problemas econômicos que vemos aí de falta de transparência, de manipulação de mercado, tudo isso que já acontece no mercado, que vez ou outra sai uma notícia. E já teve vários exemplos de exchanges, custodiantes que literalmente sumiram, evaporaram com o valor daqueles. Por isso que a autocustódia também ela é muito importante nesse quesito. Porém, você tem que estudar para entender. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. E isso assusta quem está dentro desse sistema tradicional, desse sistema vigente. E ao mesmo tempo fascina quem já entendeu para que serve, qual o objetivo, o protocolo do Bitcoin e qual a ideia por trás dessa tecnologia, dessa ferramenta que é fascinante para quem a entende. Agora pensa comigo, em 2020 uma empresa falar que ia abrir capital na bolsa para comprar Bitcoin ou colocar Bitcoin em suas tesourarias. Isso era quase que uma loucura. Uma empresa falar assim, vamos criar um fundo ou um ETF de criptomoedas, de Bitcoin, de Ethereum. Isso era algo que nem se cogitava. E agora, principalmente nesses últimos anos, isso aí tem acontecido com mais frequência, ou seja, cada dia mais sendo adotado, sendo institucionalizado, porque eles já sabem que a qualquer momento pode dar ruim no modelo atual e eles sabem que não haverá fraude dentro da rede blockchain com o Bitcoin, justamente pela sua programação, pela sua escassez e pela sua matemática. Então, tudo isso, eles já cientes, eles vão aos poucos incorporando, trazendo a velha economia, digamos assim, para esse novo modelo. Porque além de que eles vão perdendo espaço, perdendo clientes que já entenderam, eles sabem que não adotar o mercado cripto, o Bitcoin, dentro das suas instituições, é ficar para trás, é ficar na obsolescência, é ficar literalmente para trás. Então ele vai sendo cada vez mais adotado. Os que antes falavam que era fraude agora já começam
a ter outra ideia, ou melhor, na verdade eles começam a reconhecer, a entender, e o que eles não queriam, que era assumir, eles acabam de certa forma assumindo, e porque é inevitável, como é um caminho sem volta, como é inevitável essa transformação, mais cedo ou mais tarde eles terão que assumir. E com essa adoção mais institucionalizada de empresas públicas e principalmente empresas privadas também, vai ficando cada vez mais claro, vai ficando claro cada dia mais que é um movimento inevitável, porque à medida que a informação vai sendo transmitida e vai sendo entendida, as empresas entendem que elas têm que agir, porque elas todas estão correndo contra o tempo. Já pensou se todo mundo, de uma hora para outra, começa a sair da distração e entender tudo isso? Como não ficaria esse sistema de uma hora para outra? Não é verdade? Então, isso são sinais claros, sinais claríssimos. E com essa adoção, cada vez mais, apesar de ainda ser um movimento que vem sendo adotado aos poucos, apesar de tudo isso, vai ficando cada vez mais escasso. Por quê? Porque à medida em que um vai comprando, outro vai comprando, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e sendo que lógico, é economicamente lógico. Se tem uma oferta fixa de 21 milhões, fora que eu nem vou entrar nas que estão perdidas, certo? Então, imagine 21 milhões de ofertas fixas, nenhuma mais, nenhuma menos. Beleza? Pode ser que haja alguma menos, como eu disse, porque tem as que estão perdidas, mas a mais de forma alguma. Então, é inevitável, pensa comigo, é inevitável que com o passar do tempo, olha só, com o passar dos anos, cada vez mais ele vai o quê? Valorizando, valorizando. Porque também do outro lado, a moeda fiat, que é a moeda que está aí, tradicional, do modelo atual, ela vai se inflando em valor, né? Em valor, em oferta monetária. Então, isso em paralelo com o Bitcoin, ele vai começando cada vez mais se valorizar. Portanto, você olhar para o preço e ficar paralisado pela variação do preço é uma incompreensão enorme desses fundamentos, disso tudo aqui que eu estou transmitindo para você. Porque o que eu estou falando aqui não é achismo, é porque as pessoas elas têm preguiça de pensar ou se deixam influenciar por qualquer pessoa, por interesses. É isso que acontece. Se a pessoa parar para ler, se ela pegar a própria inteligência artificial e começar a elaborar um estudo, uma pesquisa profunda, ela chega na mesma conclusão, ela vai entender isso. Então, para se entender isso, não precisa nem ser um economista, não precisa ser um analista de investimento, nada disso. É só se parar e se pensar. Por que as pessoas não veem isso? Essa é uma pergunta. Por que as pessoas não veem isso? Tá, isso é óbvio, isso agora eu estou entendendo, beleza. Mas por que as pessoas não veem isso? Por que as pessoas não veem isso? É justamente porque a mente humana, o cérebro humano, ele é voltado somente para o presente, para o curto prazo. Então ele não consegue ver, a maioria das pessoas ainda não conseguem dimensionar uma realidade que vem sendo desenhada. Um modelo econômico que vem sendo reformulado, redesenhado. O cérebro humano ele só pensa no presente, no agora. E aí, por isso que também, voltando à questão de preço, causa confusão, porque a pessoa esquece de olhar para o protocolo, para o fundamento e olha somente para o quê? Para a ilusão do preço.
tudo tem que ser precificado. De alguma forma, é uma forma da mente humana e ordenar as coisas, dar um significado para aquilo. E se tem várias pessoas a todo tempo comprando e vendendo, além de que grandes fundos, grandes instituições a todo momento buscando não ficar para trás, gera-se uma certa manipulação que no curto prazo acontece, é óbvio que acontece. O Bitcoin exige que você imagine um mundo que ainda nem chegou. Imagine esse mundo, essa sociedade futura e tome uma decisão, passe a agir conforme esse cenário que se desenha, que se chega no futuro. A internet parecia loucura lá em 1995. O celular parecia uma coisa supérflua, algo que um artigo de luxo ou algo que não fosse necessário. Hoje, sem o celular, você não consegue fazer uma operação bancária, muitas pessoas não conseguem acessar o trânsito sem o GPS. Tudo está dentro dessa caixinha. Agora é óbvio, mas lá atrás não era. Quando isso tudo foi lançado ao mercado, foi falado, isso não era óbvio como é hoje. Então, por isso que as pessoas não veem, elas não conseguem enxergar claramente, além da distração, de algumas notícias que acabam saindo na mídia, elas não conseguem ver e formular um pensamento para entender isso de uma forma mais convicta. Mas também aí há um pouco de desinteresse em se aprofundar, fazer uma pesquisa mais profunda e avançada, porque, mais uma vez eu repito, como eu estou dizendo aqui, isso não é baseado em achismo. Os fatos estão aí. Você não precisa ser um economista, você não precisa ser um analista de investimento. Qualquer pessoa que fizer uma leitura aprofundada, ela vai entender isso. Não há como ter um controle. Não há como derrubar essa rede. É só pesquisar. E nesse canal aqui, eu trago essas informações para você. E eu vou trazer muito mais. Porque eu tenho vários estudos, vários arquivos, rascunhos que eu ainda vou elaborar o texto final para trazer aqui, para compartilhar com você. Em 2015 aí aparecia ficção, coisa de filme, agora, em 2026, já chegamos nesse ponto e chegaremos a um ponto ainda mais avançado. Então, quem entende isso, sai na frente, seja uma empresa, seja pessoa física, seja para criar novos modelos de negócios, para atender uma nova demanda do mercado, entendendo-se isso, tendo essa visão, e é por isso que eu estou compartilhando isso aqui com você, essa informação. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue ter clareza sobre isso, entender esses fundamentos, visto que eu estou compartilhando com você, se você consegue entender isso, você se antecipa, e com essa antecipação você consegue ter as melhores oportunidades, porque você está vendo algo que muita gente ainda não viu. Daqui a pouco tudo isso vai ser óbvio. Não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo aqui, mas talvez agora, quando você estiver assistindo, isso já seja óbvio. Mas aí, se agora já é óbvio para você, você pega a linha do tempo, desse momento agora, e olha para trás, para você ver o tanto que isso tudo avançou. E que muitas pessoas que falam disso ainda são vistas como uma pessoa que está viajando na maionese, que está com blá blá blá, com um papo sem fundamento, é um especulador, é um carinha qualquer aí que não conhece e está falando, será? E é isso, é aí que entra uma coisa interessante. Pessoas formadas, altamente alfabetizadas, não conseguem entender o protocolo desse. Pessoas dentro da área financeira, dentro da área tecnológica, dentro da área da computação. Quem entender isso vai capturar as melhores oportunidades da história. Repito, quem entender isso vai capturar as maiores oportunidades da história. O restante só vai chegar quando isso tudo tiver óbvio. Aí, quando for óbvio,
aí o preço também já vai ser óbvio, vai pagar mais caro, já não vai ter mais essa variação toda, porque será óbvio, agora todo mundo entende, agora 90% da população entende e aceita e sabe que é inevitável. Então, aí a especulação começa a ser menor, aí a certeza é maior. Por quê? Porque já vai sendo entendido, já é o óbvio, mas quem está falando agora é taxado como especulador que está viajando na maionese. Eu não estou aqui para te dizer o que você deve fazer com o seu dinheiro, se é X, Y, Z. Não, esse não é o meu papel. O meu papel aqui é abrir o véu dessas informações para você, beleza? Que essas informações cheguem até você, que você possa compreender, beleza? E se isso fez sentido para você, já se inscreve no canal, segue acompanhando. Como eu disse, teremos muito mais conteúdos relacionados a isso. Porque aqui nesse canal eu falo sobre inteligência artificial, sobre consciência e tecnologia e a nova economia que está sendo redesenhada nesse exato instante. Beleza? Se você não quer ficar para trás, se você quer entender isso tudo antes de se posicionar, você está no canal certo. Compartilhe essas informações com aquelas pessoas que ainda não entendem ou que ficam em dúvida, que não sabem se toma decisão X ou Y, que a pessoa está pensando, mas tem tanta informação, não sei em quem acreditar. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, essa informação, para que ela possa ter cada vez mais clareza e segue acompanhando que eu trarei muito mais informações, porque estamos tendo a maior transformação da história de todos os tempos. Essas transformações de tempos em tempos acontecem no planeta, na sociedade e vêm abalando com todas as cadeias mundiais, econômicas, políticas e sociais. E como esse tipo de informação não chega para a maioria das pessoas, faça a sua parte, compartilhe com quem você acha que precisa saber de tudo isso também. Obrigado.